Ai, meu Deus, não. Osneiros! Cheguei! Deslumbrante na avenida, a minha escola realmente é a mais querida. E o que? De janeiro a janeiro, o ensaio é geral, geral, o samba é o nosso ideal. De janeiro a janeiro, o ensaio é geral, geral, o samba é o nosso ideal. Camisa verde e branco, cordão fundado em 1914. Hoje o enredo é dela, mas antes, recados importantes. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, comenta no final do vídeo o que você achou. Segue a Osner nas redes sociais, me segue também nas redes sociais. E minha gente, faz um pix pro canal, vai, ajuda a gente a crescer mais e mais e mais. Vamos falar do enredo da Camisa Verde e Branco de 2023. Mas como diz Maria Bethânia, pensou que eu ando só? Eu tô acompanhado dela. Base do enredo, Constituição Brasileira. Por isso, o enredo da Camisa Verde e Branco de 2023 se chama Os Invisíveis. Quem escreveu foi o carnavalesco Renan Ribeiro. E essa indagação surge por conta dos direitos que são feridos na Constituição. Mas aí vocês devem estar me perguntando, Chesco, quem são os invisíveis do enredo, antes de tudo e mais nada? Os invisíveis sou eu, é você, é todo trabalhador pobre brasileiro que sustenta uma elite econômica deste tamanho, que está aí esbanjando faturas de cartão de crédito de 300 mil reais e se orgulhando disso nas suas redes sociais, não é mesmo? A gente acabou de ver isso. É a elite brasileira que está escravizando a empregada doméstica na casa dela, coisa que a gente está refletindo ultimamente também. Elite brasileira essa que anda de helicóptero aqui para impedir que eu grave o vídeo nesse momento que está aqui rondando esta residência. E nós, trabalhadores do dia a dia, nós sustentamos esse país. Nós somos a semeadora desse país. Nós não temos saúde, educação, segurança, moradia, nada disso de qualidade nem de direito, que é o que a Constituição garante. Então, nós somos os invisíveis. E a escola vem, na primeira parte do enredo, para falar exatamente sobre a Constituição. E esse helicóptero não vai sair, não? Dá pra parar de passar aí, meu anjo? Quero gravar o vídeo. Grata. Senhor amado, é o que? É da Atena procurando a mulher da casa abandonada? E aqui eu vou pedir licença para vocês para ler um trecho de uma frase do Ulisses Guimarães que o carnavalesco traz. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a reforma. Contra ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. E a partir disso a gente vê que o que a gente mais está longe é de cumprir. A gente tem mais afrontado a Constituição. E aqui, quando eu digo a gente, eu não digo a gente. Eu digo este desgoverno que está aí desde 2018, quiçá o golpe que deram, minha gente, em 2016, numa presidente eleita. Aqui eu também agora vou pedir para vocês licença para ler trechos da Constituição rápidos que refletem muito sobre o que o enredo quer dizer. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento social, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui, a gente já tem uma base do que não é cumprido. Agora vem comigo para o artigo 6. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, a gente entende todos os direitos, é isso que vem sendo trazido na primeira parte do enredo. E quem não cumpre? O Estado, na esfera estadual, federal e municipal. Nós, como povo, mesmo com tudo isso sendo descumprido, ainda assim encontramos em nós mesmos motivo para ser feliz. E aqui a gente entra para a segunda parte, que o povo brasileiro, estes trabalhadores que são os verdadeiros invisíveis, todas as pessoas também desalentadas que sustentam este país, esse povo é corajoso, esse povo é valente, esse povo mesmo assim cria forças para se alegrar, porque é um povo que não vive na amargura. É este povo que mora na favela, e aqui tem um retrato muito claro da favela, que fala especificamente que a favela é o retrato dessa desigualdade.
A favela é o retrato dessa invisibilidade. Tudo que a gente deveria ter direito na Constituição e não tem. E é este povo da favela que sustenta este sistema que moge, que engole o trabalhador e que faz, às vezes, com que a gente, povo pobre, reproduz o mesmo comportamento do sistema com moradores de rua, com desalentados. Pessoas, quantas vezes a gente não viu alguém na rua e fingiu que aquela pessoa não existia? Alguém veio pedir alguma coisa pra gente e a gente apenas passou reto. Isso é um comportamento que o sistema põe pra gente, que a classe mais abastada faz com muitos dos trabalhadores. Só que este povo é a semeadura verdadeira do Brasil. Este povo é a maioria e não a minoria. E daí aqui a gente vai para a terceira parte do enredo, onde se pergunta e se apresenta até quando a gente vai continuar gritando, mas até quando nós criaremos heróis que saem do povo para fazer coisas que o governo deveria ter feito e não faz. E daí aqui é a terceira parte que a gente celebra cada um desses heróis que luta por cada um desses direitos sociais e celebra eles. E aqui, nessa terceira parte, eu vou pedir desculpa para vocês porque eu vou deixar o link nos comentários com todo o enredo da escola, porque o Renan traz muito bem detalhado o que é cada um desses heróis e cada direito que eles lutaram por. Eu vou citar brevemente cada um deles, então vamos começar um a um, começando pela saúde. Irmã Dulce foi considerada o anjo bom da Bahia. Ela que por muito tempo na sua vida recolhia pessoas em situação de rua e pessoas com uma saúde muito frágil e acolhia na sua casa. Depois a Irmã Dulce foi responsável pela fundação de hospitais, casas sociais, entre outras entidades. Irmã Dulce foi canonizada pelo Papa e ela também foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. No próximo direito, a escola traz a moradia e daí ela fala sobre a campanha da fraternidade liderada pela CNBB em 1983, que falava muito sobre uma reflexão de direito ao chão, de moradia. E aqui liga-se Irmã Dulce e a CNBB, a campanha da fraternidade, muito no local quando a religião de fato é usada para fazer o bem, para ser generosa. Associado à moradia ainda mais na reforma agrária, é reforçado também Dom Paulo Evaristo Arnes, portanto, é militante pela luta da reforma agrária, ele que apareceu algumas vezes e tem uma foto dele com o boné do MST defendendo e lutando pela reforma agrária, ele é reforçado nessa parte do enredo. Também é citado o padre Júlio Lancelotti, que aqui em São Paulo tem um trabalho atual na Igreja da Moca, que é muito responsável por dar alimento e por tratar as pessoas em situação de rua, por dar abrigo a essas pessoas, por fazer N campanhas de solidariedade, N campanhas combatendo o frio, N campanhas combatendo o desalento e principalmente é um grande militante na luta contra a porofobia. E daí que vocês me perguntam, Chesco, o que é a porofobia? E eu digo para vocês, a porofobia é o desprezo ou aversão a qualquer pessoa em situação miserável ou de desalento. Na cultura, a escola traz a figura do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna dispensa apresentações, muitos livros escritos, o mais famoso deles, O Alto da Compadecida, vale ler A Pena e a Lei também, viu, minha gente? Mas ele fica muito representado aqui, por ele ser uma importante figura pelo registro das manifestações folclóricas brasileiras, juntamente do Luiz Câmara Cascudo, que também é responsável pelo registro das manifestações folclóricas brasileiras. Aí a escola parte para o direito à infância, e o direito à infância é homenageada à doutora Zilda Arnes, que junto com a CNBB fundou a Pastoral da Criança para preservar a vida das crianças e tirar ela de qualquer situação de risco à saúde, à fome e à mortalidade. A doutora Zilda também, minha gente, foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, só pra gente reforçar aqui. Na educação, a escola traz o Paulo Freire, pedagogo e filósofo importantes no pensamento da educação mundial, e o Paulo Freire que muda o método de ensino professor-aluno, trazendo uma escuta mais ativa entre professor e aluno no método dele. Depois de Paulo Freire, na segurança pública, a escola destaca Marielle Franco, que até hoje a gente não sabe quem matou. Ela que foi uma figura importante para as lutas sociais e principalmente na luta pela segurança pública, combatendo diretamente a milícia. Até me emocionei aqui para falar agora, de verdade, mas fica essa pergunta pra gente. Quem mandou matar? E principalmente de consciência racial, a Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, antropóloga, professora, negra, importantíssima para a desconstrução e para combater todo preconceito
Depois da Lélia, aqui, muito para os povos indígenas, é trazida a figura do Orlando Vilas Boas, que denunciou muito antes da mídia os absurdos que acontecem na Amazônia, os absurdos que aconteciam com os indígenas. É uma figura importante que ajudou a demarcar terras indígenas e a preservar muitas das tribos que existem até hoje. E depois do Orlando Vilas Boas, vem os direitos LGBTQIAP+. A escola destaca principalmente dois impressos da década de 80, que é o Xana com Xana e o Lampião da Esquina. Os impressos são importantes para o movimento e para o reforço do movimento LGBTQIAP+. Começa a nascer a partir da ditadura militar, tem um reforço muito grande na época do HIV, e até hoje é um movimento que cresceu muito e merece mais e mais gente adepta. Porém, eu preciso, enquanto pessoa LGBTQIAP+, destacar duas figuras. Brenda Lee acolhia pessoas com HIV na sua casa, ela que era travesti, e ela foi responsável por salvar a vida e por dar abrigo para muitos homossexuais que foram desprezados pela sua família, ou então que estavam em situação de desalento e sem ter como viver. E também eu preciso destacar a Cacá de Poli. Se hoje a gente tem uma parada gay, principalmente aqui em São Paulo, foi porque a Cacá de Poli deitou na frente de um ônibus e permitiu com que a parada gay ocupasse a Paulista naquele primeiro ano de parada gay. Então eu preciso destacar essas duas figuras. Eu espero também que, de alguma forma, a escola e o Renan celebrem eles de toda a sorte, porque é importante. E por último, aqui a figura que a escola traz para reforçar todos esses heróis é o Betinho. E daí vocês podem me perguntar quem é o Betinho. Betinho, ele é descrito na música O Bêbado e Equilibrista, que é interpretado pela Elis Regina, que fala assim: meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio, e tanta gente que partiu no rabo de foguete. Betinho é o irmão do Enfio. E aqui eu vou citar uma a uma das lutas do Betinho para vocês. O Betinho fundou um INBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e ele foi um importante agente pela reforma agrária. O Betinho também integrou a luta contra o impeachment do presidente Fernando Collor. O Betinho também foi responsável por assessorar o MEC antes da ditadura militar e foi um grande responsável pela luta dos movimentos infantis. O Betinho lutou contra a ditadura militar e por isso ele foi exilado. Ele volta para o Brasil só na época da anistia. Mas o que provavelmente imortalizou o Betinho foi a ação pela cidadania contra a fome e pela vida, que ajudou muitas pessoas. E esse movimento existe até hoje. E daí a gente olha para esses feitos de todas essas pessoas, que é como a escola termina o enredo, e se pergunta: quantos Betinhos terão que nascer? Quantas irmãs Dulces? Quantas Zilda Arne? E daí eu me pergunto, por que a gente não cobre o acesso de São Paulo com tanto enredo bom, minha gente? Esses enredos tinham que passar sim no grupo especial para as pessoas refletirem sobre tudo isso que está acontecendo. Eu particularmente gosto desse enredo de cunho social, acho que esses enredos trazem uma boa reflexão para a população. Como disse o Renan, é um enredo que depende de um bom samba, porque a escola tem um intuito aí de manifestar na avenida, de ter uma grande manifestação, de vir indagar, de vir perguntar. Me parece uma plástica que para o regulamento de São Paulo ela é mais seca, então ela tem menos problema de acabamento e menos probleminha em carro alegórico ali, que geralmente vai passar quando você tem alegorias muito suntuosas e com muito detalhe. Isso esse enredo resolve bem. Não me parece, pela personalidade do Renan, que vai ter uma estética muito Joãozinho 30 Ratos e Urubus e nem muito Leandro Vieira no Pra Ninar Gente Grande. O Renan tem um meio do caminho e me parece que vai ser bem interessante nesse processo. Se a gente olhar para o último desfile do ano passado dele da camisa verde e branco junto com o Leno Vidal, esse é diretamente o Renan. E aí uma boa comissão de frente também, que a gente pode ser surpreendido aqui pela camisa verde e branco. Temos um grupo de acesso desafiador aqui. Me pergunto, será que vem aí? Porque o enredo, como vocês vão ver aí no link dos comentários, ele está muito bem escrito. Leiam o enredo, comprem a Constituição, minha gente, e celebrem a Azul e Branco de Madureira, porque este próximo ano é centenário e a gente tem que celebrar. Celebremos o Camisa Verde e Branco, celebremos a Portela Osneiros. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam. Contem comigo, vamos conversando
e saravá, acesso de São Paulo. Beijo!